Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está assistindo, para você que está chegando agora. Hoje a gente vai ter mais uma vez o nosso bate-papo espiritual, do nosso contexto espiritual, né? E hoje a gente vai começar uma série de vídeos que visa quebrar aquelas limitações que a gente tem, né? Para que a gente alcance de fato a iluminação, que a gente alcance de fato todos os contextos ali de bem-aventurança que a gente sempre lê, que a gente sempre tem contato nos livros. Então eu espero poder ajudar você a quebrar um pouco dessas crenças, dessas barreiras, né, que estão te impedindo a chegar de fato nesse estado de iluminação, nesse estado de graça, né? E bora lá, né? Aí para a gente começar a entender, né, o que são essas limitações, né, essas dificuldades, né? Até tenho meu roteirinho aqui para não fugir muito do assunto, para ficar bem conciso, né? Então, eu até escrevi esse roteirinho para que ficasse um pouco mais fácil para mim também trazer esse assunto para vocês, né? E aí, para ajudar vocês a quebrar essa barreira, né, tem uma série de perguntas, né, que eu venho trazendo logo de início, né? O que são essas barreiras, né, que tanto dificultam nossa chegada no estado ou na consciência de iluminação? Como destruir essas barreiras, né? Como demolir elas, ou a forma que você quiser chamar isso. E onde estão essas barreiras, né? De fato, onde que elas estão? Como que a gente vai fazer para achar elas e destruir, e, enfim, né? O que são, onde estão e como destruir essas barreiras. Bom, o que são? Vou começar primeiro com a pergunta do que são essas barreiras, né? Vou até deixar aqui minha colinha aqui, né? O que são essas barreiras, né? Primeiro que essas barreiras são crenças, né? São crenças limitantes, são crenças, conceitos limitantes, né? Tudo que são crenças são também conceitos, né? Então, mas de forma que fica mais amplo para a gente entender, são crenças e conceitos limitantes, né? São também as coisas que a gente acha que a gente é, né? A gente acha que a gente é engenheiro, a gente acha que é dentista, a gente acha que é médico, terapeuta e assim por diante, né? E isso nada mais é que uma inverdade, né? Não é a verdade do nosso ser, isso não é a verdade. Nós não somos a nossa profissão, nós não somos o nosso nome, nós não somos a nossa família, embora a gente goste muito deles, não somos eles, nem o nosso trabalho, nem nada disso, né? E o porquê que eu estou falando isso, né? E eu já repeti isso, já vem de alguns outros encontros já, né? Já vim falando já que a gente não é nenhuma dessas coisas, já inseriu o conceito de crenças e de conceitos e tudo isso já para a gente ficar bem claro, para chegar aqui e conseguir desconstruir realmente tudo isso que a gente acha que a gente é e na verdade não é, né? Uma forma da gente ver é olhando para o nosso ser. Nosso ser é espiritual, nosso ser é divino, né? Ele tem a mesma natureza de Deus. Então, e como os outros, todos os outros, e também Jesus, né? Não só Jesus, mas todos os outros professores espirituais, mestres espirituais, vêm dizendo durante todas as eras e todos os tempos, né, que eles permaneceram aqui, eles vêm dizendo que vós sois deuses, você é Deus, a sua natureza é igual a de Deus, enfim, né, todo esse contexto, né,
esse é realmente você. Esse é realmente o seu ser. Seu ser é Deus. A diferença, como eu já disse antes também, né, é que a gente, mesmo sendo Deus, a gente nunca utilizou nenhuma dessas qualidades de Deus. A gente nunca deixou essas qualidades de Deus fluírem, porque não é possível utilizá-las de fato como a gente faz com o nosso contexto humano, né? Eu posso esticar a mão do jeito que eu quiser, eu posso, enfim, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, independente das consequências. Sempre tem consequências, né? Então, no nosso contexto humano é um pouco diferente, né? Porque não é liberado tudo. Porque senão os nossos irmãos mais ignorantes simplesmente iam destruir uns aos outros no seu momento de raiva, no seu momento de desequilíbrio, né? A gente vê esse contexto no trânsito, nos relacionamentos de vizinhos, né? Que os vizinhos às vezes entram em conflito de sair um no soco com o outro ali, né? Então é óbvio que dessa forma não é possível utilizar as ferramentas de Deus, né? Porque Deus é amor, né? Então até aqueles conceitos bíblicos de que Deus tacou fogo, Deus destruiu, esquece tudo isso. Isso aí não é o contexto de Deus. Pode ser que ocorreu uma calamidade lá, porque ia ocorrer mesmo, né? E aí puseram lá que foi Deus, né? Não. Mas a gente já sabe que Deus não se vinga, Deus não pune, Deus não cobra, Deus não julga, Deus não condena. Ponto. Esses são as inações que a gente está acostumado a ver. Deus agir dessa forma, mas Deus não age dessa forma. É uma inatividade dele, não tem como ele fazer isso. Deus é amor. Às vezes a gente tem filhos e parentes aí que são, às vezes, verdadeiros dificuldades na família que levam a gente aos extremos, né? Do perdão, da benevolência, da caridade, né? E mesmo assim a gente ainda busca primeiro o perdão, a caridade, o amor, né? Deus não seria diferente. Então, todas essas crenças, né, de limitantes, todos esses conceitos de Deus não são nossos conceitos, porque sendo nós o ser de Deus, nenhum desses conceitos serve também para a gente. E as crenças limitantes também são uma parte importante da gente falar, porque elas também não são parte do nosso contexto. Voltando até o que eu já disse anteriormente, todas essas crenças não fazem parte do nosso ser. O nosso perispírito, nosso equipamento perispiritual, nosso equipamento físico, todos eles podem receber essa programação, ou seja, as crenças, e trabalhar conforme essas crenças, né? A gente vê os nossos irmãos se explodindo, o contexto ali dos radicais islâmicos, né? Que eles têm esse costume, até agora deu uma acalmada nisso, eles não estão mais fazendo isso, né? Com tanta frequência, pelo menos, a gente não tem ouvido mais tanto isso, né? Mas eles ainda têm a entrada em guerra com muita frequência, né? Mas, enfim, a gente vê que todas essas crenças limitantes, né? Que limitam, né? Que encarceram o nosso ser dentro de um conceito. Por isso que o conceito também é importante. Encarceram, por exemplo, por isso que quando a gente entra no caminho espiritual, a gente começa a perceber que os mestres espirituais não falam o que Deus é, não colocam limitações, eles simplesmente falam que Deus é. Deus, nem amor eles não falam, porque se Deus só for amor, ainda está limitando. Qualquer coisa que a gente diga que Deus é
é uma limitação que a gente está dando para ele. E mais uma vez, como Deus é o nosso ser, então o nosso ser também não é limitado, não pode ser encarcerado. E aí entram aquelas perguntinhas, né? A crença, os conceitos, tudo isso são limitações que a gente põe acerca do nosso próprio ser, que não são o nosso ser, né? E uma das coisas que também é uma crença limitante, é um conceito acerca do nosso ser que a gente pode desconstruir, são as nossas profissões, o nosso papel dentro da sociedade, e a importância que a gente tem dentro disso tudo. Por que eu estou falando isso? À primeira vista parece que é conflituoso com o que eu disse até então, né? Mas se a gente for parar para pensar, o que é disso que não tem importância nenhuma? É o conceito, as crenças que a gente tem acerca do nosso próprio ser. É justamente isso que não tem importância, não tem valor algum. Porque todo o nosso ser egóico, o ego, né, aquele que a gente construiu até então, é um personagem que a gente interpreta enquanto seres conscientes, né? A gente não é o advogado, a gente não é o especialista em qualquer coisa que for, o médico, o engenheiro, o dentista, o faxineiro, a gente não é nenhuma dessas coisas. A gente exerce cada uma dessas funções, como pai, mãe, irmão, marido, mulher, esposa, todas essas são funções que a gente exerce enquanto ser espiritual. Então a gente não é nada disso, né? Se eu pegar um pedaço de metal, né, eu posso conformar ele tanto numa colher quanto numa chave de fenda. Mas o metal não é nenhuma dessas coisas. Ele é o metal. Assim é o nosso ser. A gente não é nenhuma dessas funções ou atividades que a gente tem. A gente é um ser espiritual infinito, ilimitado. Ponto. Acabou. Essa é, acho que, é a definição menos limitante, ainda assim limita o nosso ser, né? Porque o nosso ser espiritual ainda vive no que a gente chama de mundo físico, mundo espiritual, vai e volta, tendo um corpo físico, vai e volta, porque a gente está dormindo, sai ali de noite para estudar, para ir trabalhar, para ir visitar os parentes e assim por diante. E lá no mundo espiritual, que a gente coloca como lá, mas é aqui também, a única diferença é a vibração, também as pessoas também vêm, se materializam, criam um corpo físico que é possível e passível de toque, né? Então, todas essas limitações, todos esses conceitos não cabem no nosso ser, porque o nosso ser é Deus. E sendo Deus, a gente só pode dizer que o nosso ser é. E aí no máximo que eu acredito que a gente poderia utilizar, o nosso ser é infinito. Em todos os sentidos, em todas as coisas, né? Por isso que toda vez que a gente acredita ser somente um engenheiro, um delegado, um faxineiro, um costureiro, qualquer eiro aí, né? A gente, ou só o Rafael, só o João, só o Paulo, toda vez que a gente acredita ser aquilo, o personagem, a gente limita o nosso ser de forma fenomenal, de forma gigantesca. Porque o nosso ser, sendo infinito, não é impossível colocar ele dentro de uma caixinha, né? Então a importância que a gente dá para nossas funções, embora elas sejam importantes dentro do contexto humano, dentro do contexto geral, no frigir dos ovos, ela não tem quase que importância nenhuma.
a não ser o aprendizado, que a gente aprende com aquelas funções, aprende a cognição, o autodesenvolvimento e assim por diante, né? Então, a nossa profissão, o nosso status social, todas essas coisas são descartáveis. Porque hoje você pode ser um rei da cocada preta e amanhã nada mais do que um simples e reles mortal que está passando por uma situação dificílima, de muita dificuldade financeira e assim por diante. Porque o nosso ser experimenta tanto o que parece bom, tanto o que parece ruim. Tanto o que parece bom quanto o que parece ruim. Nós experimentamos ambas as faces da dualidade. A dualidade está aqui para nos ensinar o caminho até o equilíbrio. Por isso que a dualidade sempre funciona em pares de opostos e não naquele confusão que a gente criou até então. Que a gente experimenta o bom, o ruim, o doce, o amargo, o salgado e assim por diante. Não sei qual que é se o doce ou o amargo, na questão dos sabores eu não sei dizer qual que é o oposto ali, mas enfim, é entendível aí, vocês estão entendendo o conceito, né? Então a gente começa a soltar, porque a gente começa a ficar estafado, entra em estafa. Não faz tanta diferença, né? A gente chega naquele ponto que diferença faz se o meu carro é um Fusca ou é uma Ferrari? O Fusca não leva eu do ponto A até o ponto B? Por que eu vou querer ter uma Ferrari? Porque o Fusca polui menos e a Ferrari mais ainda, porque é um carro maior que gasta mais. Então, no conceito humano, a gente ainda tem importância, né? A gente ainda tem a utilidade, e a gente que eu falo, a gente são esses agentes no contexto humano mesmo. São os professores, médicos, doutores e assim por diante. Todas as profissões, todas as categorias em que a humanidade se insere. Como pai, filho, irmão, amigo, vizinho, tudo isso no contexto humano tem-se uma importância grande. Mas como a gente não é isso, só tem importância aqui, na convivência humana. Porque o estado de matrimônio, tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Hoje você está aqui vivendo no Brasil, amanhã, sabe-se lá, um século depois, você vai precisar viver na China, ou viver nos Estados Unidos, ou no Estado Islâmico, lá embrenhado, lá no meio da confusão deles lá. Independente de onde você vai estar, você ainda continua sendo o mesmo ser infinito, espiritual, divino, sendo a essência de Deus aqui, né? E a única diferença de saber disso ou não é que a gente pode lidar com essas questões com maior facilidade. A gente pode transitar nesses contextos de vida, ou a gente poderia dizer também nessas dimensões de vida, né? Porque tem a dimensão humana, onde as pessoas só tratam do comer, da própria existência, a tabela de Maslow lá, né? Da própria existência, da reprodução e do poder, não sei o que lá. Mas a gente aqui está na última escala de Maslow. A gente já está na sublimação, na ascensão espiritual. Então, o nosso contexto é diferente. A gente precisa ainda conviver, lidar com as questões humanas, porque a gente está vivendo aqui, só que a gente tem que dar principal ênfase no contexto espiritual nosso. É por isso que a gente vem e nasce, né? Não é para ficar rico, não é para ganhar milhões, nada que lhe peça. Mas o principal é você crescer espiritualmente. E não crescer só no bolso, crescer na carreira, sei lá. Isso são
coisas que podem ou não acontecer para o ser humano crescer, né? E aí vem a segunda questão, né? Onde estão essas barreiras, né? A gente falou bastante dessas barreiras, né? A gente dialogou aqui sobre o que elas são, como que elas estão ali posicionadas na nossa vida. Agora, onde essas barreiras estão? Eu acredito que esse é por ser o meio do contexto que a gente está tendo aqui do bate-papo, ele também é o recheio, ele é a parte importante, né? Onde estão essas crenças, esses conceitos? Onde está tudo isso? Está em alguém? Está em algum lugar? Se a gente colocar tudo isso em alguém ou em algum lugar, vai ter quem a gente culpar. E a gente não está aqui para culpar ninguém, porque a gente não é juiz, a gente não é delegado, isso é contexto humano. Deixa o contexto humano, isso é dualidade, deixa na dualidade. A gente já estudou isso bastante com o Joel, né? A questão da dualidade. Então, deixa lá na dualidade. A gente está aqui para tratar do nosso ser infinito, do nosso ser espiritual, da nossa divindade, que é Deus. Então, onde estão essas barreiras? Se não está em ninguém e nenhum lugar. No único lugar que é possível a gente manter essas barreiras. Na mente humana. Esse é o único lugar onde as barreiras ainda podem estar e estarão sempre. Esse é o único lugar. Por que que as barreiras estão na mente e não em algum lugar físico? Mesmo que às vezes elas se apresentem de forma física para a gente, né? Através de alguém que venha contrapor o que a gente precisa, o caminho que a gente queira, né? Mas em 100% dos casos essa barreira é aqui e não no contexto nosso. Por quê? É uma crença que a gente não é capaz, é uma crença que a gente não consegue, é uma crença que a gente possa falhar, é uma crença que a gente seja bom ou mal, tudo isso são crenças. E como o nosso corpo funciona como um computador, toda vez que a gente programa a crença neles, ele vai querer provar essas crenças para nós mesmos. Ou seja, toda vez que se acredita que é difícil até ganhar dinheiro, ou arrumar uma namorada, ou isso ou aquilo, tudo isso vai ser difícil para você, porque você está criando para si mesmo todos esses conceitos e dificuldades, né? Tem até na NASA tem uma foto gigantesca de uma abelha, né? Que o pessoal da NASA pôs lá, né? Para quem chega, e todo mundo que chega pergunta: para que essa foto gigantesca de uma abelha, né? E aí o pessoal da NASA fala, né? Que virou, tem até um meme, um parecido, um memezinho ali, não sei se é meme, mas uma tirinha ali com uma borboleta da mesma forma, né? Que aerodinamicamente, para a abelha, é impossível ela voar, que ela não tem aerodinâmica. O ser humano não consegue entender como que ela voa. Como que é possível para a abelha voar se ela não tem aerodinâmica? É um bujãozinho com um par de asas. Um tijolo com um par de asas também não voa. Então seria mais ou menos isso, né? O contexto da abelha. Só que tem uma coisa ali que põe ali abaixo todas essas coisas, né? A abelha não sabe disso. Então ela vai e voa, né? Pode até parecer rude eu falar isso, né? Dessa forma, né? Porque não sabendo que era impossível foi lá e fez, né? Até esse o bordão aí que está muito na moda, né? Não é dessa forma que você está pensando que eu estou colocando, né? É para que você entenda o conceito de como as crenças trabalham na sua cabeça. Se você não tivesse uma crença de que é difícil isso ou aquilo,
você não colocaria tantas barreiras. Aí estão as barreiras. Porque você fica com medo, é uma barreira. Você fica apreensivo, é outra barreira. Você fica ali angustiado de errar, é outra barreira. Né? E como isso vai se reafirmando, todas essas dificuldades vão se reafirmando através do erro, do tropeço, da falha, porque você já estava nervoso, você já estava ansioso, você já estava isso e aquilo por causa dessa bendita crença que estava ali, que na verdade nem existia. Você começou a cair, errar, tropeçar, fazer, vira uma bola de neve. Você quer ver o contexto disso? Bem amplo. A gente volta lá naquela abençoada historinha de Adão e Eva. Adão e Eva, até então eles estavam morando no paraíso. Quando a cobra veio lá e mostrou a maçã, que eles comeram da maçã do conhecimento do bem e do mal, ou seja, da dualidade, eles começaram a acreditar na dualidade. Ah, não, mas é isso aqui. Então existe esse medo, esse bem e o mal. Porque até então não existia esse conceito de bem e mal. Só existia a harmonia para eles. E a harmonia que vivenciava. Tanto é que eles nem suspeitaram da cobra. A cobra que foi lá ensinou para eles onde comia a maçã do bem e do mal. Né? Mas tem um porém nessa história. Se eles tivessem discernimento para entender o conceito do bem e do mal, eles teriam, beleza, existe o bem e o mal. Opa, mas existe o equilíbrio, que é o que a gente estava vivenciando até o momento, o paraíso. Esse é o paraíso, o equilíbrio. Então, o que diferiu para os dois ali? Para o Adão e a Eva? Eles começaram a acreditar na dificuldade, que tinha dificuldade, que tinha coisa boa, que tinha que lutar, que tinha que trabalhar, que tinha que fazer e acontecer. Foi essa a diferença. Essa expulsão do paraíso foi isso. Eles acreditaram no medo, na crença, que eles até então não tinham. Eles começaram a acreditar. E começando a acreditar, o seu corpo, o cérebro, que funciona como se fosse um computador, ele vai começar a se provar naquela crença. Ele vai procurar o que prova aquilo. É que nem um cientista. Ele vai procurar o que prova aquilo que ele está pensando. Só que no contexto humano é muito mais fácil. Porque a gente está aqui convivendo com milhões de outras pessoas, 8 bilhões, na verdade, de pessoas, que também acreditam no bem e no mal. Então é facinho, assim, provar que o bem e o mal existem. Por quê? Tem 8 bilhões de pessoas vivenciando essa mesma crença, esse mesmo medo, essa mesma angústia, esse mesmo bem e mal. Então, o bem e o mal está ali o dia inteiro. Um provando para o outro, um forçando no outro. Agora, quando um único ser sai dessa questão de bem e do mal e vem para o equilíbrio, o que ocorre? Ele muda tudo na volta dele. Ele quebra as regras. É o que aconteceu com Jesus. Por isso que tem essa questão de Jesus procurar as prostitutas, os ladrões, os assassinos, porque boa parte dos apóstolos, ninguém era santo, filho. Ninguém era santo. Todo mundo tinha erros e muitos erros. Essa é a lição que Jesus passou. Não é isso aí que vocês estão achando, que vocês vão na igreja. Ah, não, porque a pessoa aqui da igreja, que está aqui na igreja, é bom. Esquece. Ah, porque é um mestre espiritual, o Moji, porque é o Osho, porque é o Siddhartha Gautama. Todos eles, até Jesus perdeu a paciência, catou o chicote e desceu no lombo do povo. Gente, esquece. O bem e o mal são aprendizados, não são parte do nosso ser, não são parte da nossa vida.
não fazem parte do nosso contexto espiritual. O que é o nosso ser, a nossa vida, é a divindade que somos, é o equilíbrio que somos. Mas para isso a gente precisa desmontar todo esse conjunto de coisas que a gente acredita ser, que a gente acredita que faz parte da nossa vida, desmontar. Até no início eu falei destruir, né? Porque o conceito é justamente esse: eu tenho que combater, destruir, por causa do político, por causa do grupo político de cá, o grupo político de lá. Não tem grupo político certo. Não tem um só homem que vai mudar o Brasil, não tem um só homem que vai mudar o mundo, que vai salvar nada. É todos apoiando todos, não tem meio termo. É o sul apoiando o norte apoiando o sul, e o centro apoiando as beiradas, e é isso. Essa questão de que, porque eu sou descendente de italiano, isso é conversa fiada. Isso é só um corpo, isso é só uma casquinha. Isso é só uma casquinha que você está vestindo, é só uma roupinha física que você está vestindo para conseguir vir aqui experimentar todas as coisas que você tem que experimentar. Então nada disso é importante. Até o seu trabalho, eu sou juiz da não sei das quantas, da vara especial de não sei das quantas. E se você morrer? E se todos os juízes do mundo morressem? Não ia aparecer mais outros juízes? Ou seja, não tem importância. A humanidade chegou onde estava sem o médico, sem o engenheiro, sem o astronauta. Chegou. É claro que eles aceleraram o processo de bem-estar da raça humana. Isso é um fato. Mas eles não são a última bolacha do pacote. Independente do quão grande foi a colaboração deles, de cada um deles. Ou seja, só fez o que tinha que fazer. Não tem essa de, porque eu fiz um pouquinho a mais, eu pentei o cabelo um pouquinho melhor do que o outro, eu sou melhor. Esquece, isso não existe. Sabe por que não existe? Isso está na parábola do dia de trabalho. No dia de trabalho, quem chegou faltando 5 minutos para acabar o dia também ganhou a moeda de ouro igual a todo mundo. Ou seja, se você fez 5 minutos de trabalho ou você fez 5 horas, não interessa, você também recebe a graça. Essa é a questão. Isso é o que é a verdade. Isso é quebrar as barreiras que te separam da tua própria divindade. Não tem essa. Porque você fez porque eu estudei mais, eu sou mais inteligente. Não é mais inteligente. Não existe ninguém mais inteligente que o outro. O que existe é prática. Quando um está usando mais uma ferramenta, ele fica melhor, cada vez melhor naquilo. Então, se você está usando a sua ferramenta cerebral com maior frequência, é mais fácil para você desenvolver, elaborar trabalhos que usem o intelecto. Mas não quer dizer que o seu amiguinho, que é lixeiro, que é pedreiro, também não saiba. Ele só não tem a mesma prática. Por quê? Ele não está usando. Então, o mesmo se dá com a questão espiritual. Por que a gente não cura como Jesus curou? Porque a gente não praticou. Simples assim. A gente não aprendeu a deixar fluir a graça de Deus, a cura, tudo essas coisas através do nosso ser para os outros. A gente nunca fez isso até então. E aí, você quer fazer agora só porque você entrou no caminho espiritual? Você acha que vai mudar isso? Não. Vai mudando devagarzinho. Até porque você tem que ser testado também nesse meio tempo, né? Não é assim só joga. Não. Vamos lá, vamos ver se o fulano de tal tá bom. Joga lá para ele curar.
Aí o ego dele vai explodir lá nas alturas, né? Não é assim. A chave para obter essas coisas é o amor. Ela permite, porque só quem é baseado, quem tenha a consciência mergulhada no amor, é que consegue, de fato, utilizar as, as capacidades divinas para o próprio benefício e o alheio, né? Porque, senão, imagina só, fulano me fechou, né, que nem eu utilizei agora há pouco esse mesmo exemplo, fulano me fechou, simplesmente tá com raio na cabeça dele. Onde já se viu, né? Não pode, não é esse o caminho. Assim como a gente não dá uma arma para criança, uma criancinha, a gente não vai dar uma responsabilidade para quem ainda não tem a desenvoltura para aquilo, né? Porque a gente vê na sociedade humana que a quantidade de dinheiro para uma pessoa que não tem consciência do próximo, ela simplesmente passa por cima do mundo, de todo mundo, como se o mundo fosse dela. Só que quer ter um pouquinho mais de dinheiro. Por que seria diferente com uma pessoa que ganhou a desenvoltura de curar alguém ou fazer o mesmo que Jesus fazia, sem ter a experiência, sem ter o comprometimento com o bem-estar de todos? Meu amigo, ele ia fazer tudo pela família mais próxima, a família de sangue, né? Então, e o restante, meu amigo, vocês que se viram. Ou seja, a gente precisa aprender. O aprendizado através do bem, do mal, de todos esses conceitos e crenças é um aprendizado. Quando a gente começa a entender que isso é aprendizado e não é o nosso ser, o medo é um aprendizado. Opa, o medo é um aprendizado, ele não faz parte do meu ser. Eu não tenho medo. Então, isso é uma parte do meu corpo respondendo química e neurologicamente para que eu fique atento. Para que chegue até um momento em que eu não precise mais responder de forma neurológica e instintivamente. Eu possa fazer isso conscientemente. Opa, eu vi lá o cara, tá vindo na minha direção, parece que ele tá armado. Então, peraí que eu vou ficar esperto. Então, você está vendo a diferenciação de trabalhar com as crenças e com o contexto espiritual? Porque espiritualmente eu sei que a pessoa não consegue fazer nada para mim. Mas ao meu corpo ela ainda consegue infligir alguns danos e atrapalhar algumas coisas. Então, eu sei que eu posso, com os meus irmãozinhos, ter o mínimo de precaução, né? Então a gente começa a entender que tudo isso é crença. E como que eu vou desconstruir tudo isso? Porque até então eu identifiquei a crença, onde elas estão na nossa mente consciente e subconsciente, na maioria das vezes, né? Que estão lá a crença. E como que a gente desconstrói isso? A maior parte das pessoas acredita que a gente tem que estudar, a gente tem que mergulhar, tem que entender as minúcias, ir lá captar as fagulhas, entender até os mínimos detalhes para conseguir desconstruir isso, ou destruir, ou combater, né? Porque todos esses caminhos são da luta, né? Da dualidade. Toda vez que a gente tenta combater ou bater de frente, destruir, a gente está lutando contra algo que não existe, porque são só crenças. Porque se lembra lá do Adão e Eva, se eles tivessem deixado de lado essa crença, não, é só uma crença, eles soubessem disso, é só uma crença, eu não preciso acreditar nela, eu sei que ela existe, que algumas pessoas vão acreditar nisso, vão viver uma vida se provando nisso, né? Mas eu sei que é só uma crença. Eu não preciso vivenciar essa crença. De fato, eu posso soltar ela.
Então como é que eu faço para desconstruir isso? Não faz. Você não desconstrói. Ela continua lá. Você só não vai dar importância para essa crença, para esse medo, para esse julgamento, para esse conceito. Você não vai dar importância. Por quê? A única forma de alguma coisa ser vivenciada é dando importância para aquilo. Se eu der importância para a dor, é a dor que eu vou vivenciar. Se eu der importância para o amor, é o amor que eu vou vivenciar. Dualidade. A gente volta para a dualidade. Agora, se a gente não der importância nem para o amor, nem para a dor, principalmente no contexto humano, porque o amor no contexto humano não é amor, é só um apego. O que acontece? Solta. Você não está mais segurando aquela crença. Ela não é sua. Ela não faz parte do seu ser. Ela nunca existiu no seu ser. Então, o que você precisa fazer para ela? Nada. Agora, né, até acabou a bateria aí da câmera, precisei trocar, não vi. Né? Então, voltando aí, né? O que há para a gente desconstruir se nada disso existe em nós ou faz parte de nós? Nada. Então a gente só precisa soltar cada uma dessas coisas. É claro que o trabalho de soltar também é gradativo, né? A gente vai soltando as pequenas crenças, as pequenas dificuldades, tudo isso a gente vai gradativamente soltando no nosso contexto de vida, no nosso contexto de estudo, a gente vai soltando. E à medida que a gente vai soltando esses pesos, essas crenças, esses conceitos, todos esse conjunto de coisas que a gente acredita ser, acredita ter, acredita fazer parte, então a gente vai desconstruindo, né? É como ir desmontando um castelo, né? Eu construí aquele castelo de crenças e julgamentos e conceitos e tudo para me proteger de algo que nunca existiu. Então, nesse momento, a gente começa a desmontar tijolinho por tijolinho desse castelo gigantesco de medo, de angústia, de tudo isso que a gente construiu, essa concha, para nos proteger de algo que não existe, né? E para finalizar também, né, uma frase que eu gostaria de trazer, até para que, como esse processo não é fácil, não é instantâneo, né, como tudo que a gente já vivenciou até então, não é instantâneo, é um processo gradativo, onde a gente vai cada vez mais desconstruindo, a gente está desmontando aquele circo de coisas, né, aquela tenda gigantesca, cheia, abarrotada de coisas. Então a gente estava tirando até então tudo de dentro de nós. Agora a gente pode olhar para cada uma dessas coisas com dignidade, com caridade para o nosso próprio ser, com não julgamento, porque se auto-julgar é a pior coisa que você pode fazer, né? Se condenar principalmente, e trazer isso para o seu dia a dia, no contexto seu, de soltar cada uma dessas coisas. Eu estou atuando como engenheiro, como médico, como pedreiro, como artista, como violeiro, seja lá o que for. Eu estou atuando como, mas eu não sou isso. Lembrar desse fato. Eu, às vezes, posso ter medo, mas o medo não é parte de mim. Se eu identificar o medo, se eu olhar para ele com dignidade, com caridade, falar, não, tá, eu sinto esse medo, eu sei que eu preciso olhar para ele, eu preciso ter calma, meditar sobre ele, mas sabendo que ele não é parte do seu ser, que não é seu esse medo, que ele está ali se apresentando para você como forma de você identificar mais uma coisa para você olhar. Então aí você começa a olhar cada uma dessas coisas no seu contexto do dia a dia
com maior calma, com maior paciência consigo mesmo e ir soltando, tá? Eu sinto ainda esse medo, meu corpo ainda sente medo, né? Porque o meu corpo é físico, ainda tem aquela parte animal que quer correr ou lutar, né? Mas isso não é parte do meu ser, porque eu não sou um ser animal, sou um ser espiritual. Então eu começo a soltar, começo a olhar para isso, começo a estar ciente principalmente disso, de que nada disso faz parte do meu ser. E para que você tenha paciência também, que você tenha compaixão consigo mesmo e paciência para o seu próprio caminhar, que é diferente do Zé, da Maria, do João. Cada um tem o seu ritmo e isso está perfeito. O seu ritmo é perfeito. Não precisa acelerar, não precisa correr. Porque senão você volta no contexto de nossa, preciso, meu Deus, ai, já se torna uma luta de novo, um combate, onde não tem combate, onde não tem com o que ou contra que lutar. Então, para que você hoje traga um pouco de paz para a sua vida e um pouco de calmaria, eu venho trazendo essa frase como encerramento que serviu para mim, para os meus familiares e agora eu trago para vocês. Seja paciente. Você não come a fruta no mesmo dia que planta a semente. Então, seja paciente. Você não come a fruta no mesmo dia que planta a semente. Tenha paciência consigo mesmo. E é isso aí. Um beijo no seu coração. Que seja uma tarde, uma noite, uma manhã maravilhosa para ti. E espero poder ter contribuído mais um pouco para que você entenda o seu caminho, o seu papel e a sua jornada nesse contexto todo que a gente está vivenciando da humanidade, espiritual e tudo mais, tá bom? Um beijo no seu coração.